A paz do Senhor a todos, irmãos. Esse lugar é abençoado, é gostoso aqui, né? Abrem comigo as suas Bíblias no livro de Hebreus. Quero falar um pouquinho hoje, ou novamente, da fé, ou sobre a fé. São 9h15, ou melhor, 8h15. Antes das 9h15 nós encerramos, né? Vamos falar um pouquinho da fé novamente. Eu já falei da fé um dia aqui, não me lembro o dia, não me lembro quanto tempo, mas eu sei que eu preguei aqui uma noite sobre a fé. E eu, nesta noite, quero voltar a falar deste importante assunto que é fé, que é algo que nós não podemos abrir mão e precisamos ter esta arma conosco, não podemos abrir mão dela. Amém? Hebreus 11, sobre a natureza da fé, exemplos de fé, retirados do Velho Testamento, é a expressão do escritor aos Hebreus aqui. Começando pelo versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício do que Caim ofereceu, maior sacrifício do que Caim. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi alcançado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Pela fé divinamente, Noé divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca. Pela fé alcançou, ou melhor, pela fé condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abrão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terras alheias, morando em cabanas, como Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Até aqui, meus irmãos, vamos parar por aqui. Tomem assento. Eu desejo meditar um pouco neste assunto, juntamente com a igreja. Os dias que nós estamos vivendo são dias trabalhosos, dias difíceis, dias de apostasia, dias em que as pessoas vivem no relativismo e muitas vezes descrendo dos princípios bíblicos que estão fundamentados e que nós nos convertemos e fomos nestes princípios alicerçados. É uma coisa tão importante
Quando o escritor começa a escrever este assunto de suma importância sobre a fé, tirando as lições e os exemplos da velha aliança, do Velho Testamento, ele achou por bem enfatizar estes acontecimentos que, de fato, foram verdadeiros, coisas que aconteceram e que estes homens, eles alcançaram vitórias e conquistas através da fé. No mesmo texto nós lemos aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que professa o seu nome creia que Deus existe e que Ele é galardoador, que Ele galardoa aqueles que nele esperam, aqueles que buscam nele, aqueles que confiam nele. A Bíblia está dizendo que aqueles que confiam no Senhor é como os montes de Sião que não se abalam. Não é verdade? Aqueles que confiam no Senhor, Isaías está dizendo, que subirão com asas como águias, subirão para as alturas, não se cansarão e nem se fatigarão. Aqueles que confiam. Aqueles que têm confiança, eles têm fé. Agora é claro que muitas vezes essa fé, ela cambaleia, ela oscila. Ela às vezes cresce, às vezes ela diminui. Tem dia que você está animado, com fé, crendo, porque a crença, ela está junto com a fé, e a fé junto com a crença. Você passa a ter fé porque você crê. Se você não crer, você não consegue ter fé. Um dia no nosso escritório, na convenção, o pastor Zezueno fez uma pergunta para nós lá, ele querendo fazer um estudo, e ele disse, eu gostaria de colher de vocês, o que vocês acham? O pecador, ele é salvo pela fé ou porque ele crê? Mais ou menos assim foi a pergunta dele. Então, cada um deu a sua ideia ali, né? E na verdade, eu também penso assim, que o pecador alcança Jesus é porque ele creu no Evangelho, ele creu em Jesus, né? E aí, por crer em Jesus, não o conhecendo, porque eu também não conhecia, eu conheci o histórico, o Jesus da história. Eu não conhecia o Cristo vivo, ressuscitado, que se manifestava e que falava, e que estava entre a igreja, entre o povo. Esse eu não conhecia, um Cristo que se manifestava. Então conheci o da história. Mas a partir do momento que eu passei a conhecer o Cristo vivo, através do ensino bíblico, da evangelização, eu estava crendo. Tudo que os crentes falavam, eu acreditava piamente, eu só faltava pegar, de tanto que eu acreditava. Mas da forma que eu fui sendo ensinado, evangelizado, eu já cria, e foi brotando uma fé. Eu já estava a ponto de querer agarrar Jesus em qualquer lugar, de tanta crença e tanta fé. Aí chegou o dia em que Jesus, ele se apoderou da minha vida. Se apoderou. E eu fui salvo aquela noite. Mas eu estava crendo de todo o coração. E a fé tinha brotado. E eu alcancei a salvação aquele dia. E 8 dias depois, 8, 9 dias depois, nós fomos fazer uma vigília na praia. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo mais ou menos 1h da manhã. Nós estávamos orando. E dali para frente, acabou-se. A gente foi cheio e passou a viver uma vida com Deus. Andar com Deus. Crer em Deus. E a gente viu muitas maravilhas até o dia de hoje. Então, meus irmãos, a fé, ele está dizendo aqui que é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê, que não são visíveis.
Não é verdade? O que é fé? Isso é fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não vê. Isso é fé. Moisés, ele dá o exemplo, e voltando um pouquinho mais atrás, quando eles não puderam expulsar o demônio e chamaram Jesus, e depois em casa eles dialogaram com o mestre, Jesus censurou a incredulidade deles e chamou eles de homem de pouca fé. E eles, os discípulos, oraram e disseram: Senhor, dá-nos mais fé. Nos ajuda, Jesus. Nós queremos ter mais fé. Nós precisamos de mais fé. Então nos ajuda, Senhor, para que o nosso coração tenha fé. Nós precisamos de mais fé. Por isso que eu disse agora há pouco que a fé às vezes ela oscila. Às vezes a tua fé ela está bem alta, num nível bem alto. Às vezes a tua fé está de arrasto. Você ainda crê, mas a fé já se foi de você. Foi embora. Você não está mais quase crendo em nada. Já ouviu tanta coisa. Já ouviu profecia e o tempo vai passando e não alcança. E com certeza você ouviu profecias de Deus e com certeza também você ouviu profecias do homem ou da mulher que não veio por uma inspiração divina. Talvez você ouviu uma profecia que foi apenas um sentimento do profeta para querer te ajudar. Não foi uma profecia gerada pelo Espírito e dada por Deus. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Agora, o importante é que nós precisamos continuar crendo, orando sempre para Jesus, dar-nos mais fé, acrescentar a nossa fé. Porque a fé, irmãos, é uma coisa importantíssima que nós precisamos ter. Nós precisamos ter. Quando o escritor aos Hebreus, ele traz essa nominata de nomes, de homens da velha aliança e de exemplos que ele está dando aqui, ele fala de alguns homens aqui. Vamos citar aqui o Abrão, que é o mais conhecido. Deus mandou ele sair, ele saiu. Mas ele não foi lá ver a terra. Quando eu estava meditando nisso aqui hoje, eu estava me lembrando que às vezes a gente precisa mudar um obreiro, aí o obreiro quer ir lá, ver a casa, ver a igreja, ver quantos crentes tem, ver se a cidade é boa, ver se tem emprego para a família, se não sente, não quer ir, fica aquela amarração. Mas quando Deus fala com Abrão para ele sair, ele sai. Ele não viu a terra. Deus tinha uma promessa, um propósito, mas Abrão não foi ver a terra. Ele não conhecia a terra. Ele sai para um lugar que ele não tinha visto. Ele sai na confiança. Por isso que dá-se o exemplo que Abraão é o nosso pai na fé, ou da fé, é o homem de fé, é o exemplo. Isso é uma grande verdade, irmão, porque quando Deus pede para Abrão, Isaque, o seu filho, imediatamente, espontaneamente, Abrão abre o coração e obedece à voz de Deus. Era o único que ele tinha. E ele ainda tinha aquele único, porque Deus deu por uma promessa. Sara com 90 anos e Abrão com quase 100, foi quando eles tiveram Isaque. Deus ainda pede o seu único em sacrifício. Olha a obediência deste homem. Ele não questionou com Deus e ele vai ao Monte Moriá. Prepara o jumento, prepara a lenha, prepara a água, chama mais um servo e vai em direção a Moriá. 3 dias Abrão caminha. Chega lá no pé do monte, Abrão fala com o servo: agora fique aqui, eu vou subir no monte, eu e o Isaque, sacrificaremos, adoraremos ao Senhor, e depois nós retornaremos para você e voltamos para casa. Olha, esse homem estava embebedado por fé e por crença e por confiança em Deus. Ele sobe com Isaque ao cume do monte Moriá,
levando a lenha, levando a água, levando o cutelo, e o Isaac ajudando. E os irmãos observam que pela metade do caminho, do morro, do monte, até o lugar do sacrifício, Isaac ele pergunta: pai, eis aqui a lenha está aí, o cutelo está aí, mas cadê o cordeiro, pai? E Abraão ali, talvez em espírito, embebedado por fé e por crença, em obediência ao Deus que ele ouviu a voz, e disse: não temas, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia! E olha o que ele fala: fica aí, nós vamos sacrificar e adorar ao Senhor, e depois nós voltaremos. Olha o que ele fala para o moço. E lá a hora do sacrifício, o Isaaczinho deitado, ele levanta o cutelo, o anjo brada: não faças tal. Abraão olha e vê o cordeiro amarrado pelas pontas. E aí o cordeiro foi ali sacrificado. Isaac foi livre. Mas ele subindo, ele fala a Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Mas não era isso, irmãos, que estava prescrito. Não era isso, ou melhor, não era isso que estava dito. Deus fala com ele e dizendo: eu quero teu único filho em sacrifício, sacrifica ele para mim. Era essa a ordem. Mas olha a expressão de Abraão: iremos e sacrificaremos, adoraremos e retornaremos. E o milagre aconteceu. Homem crente, homem de fé. Por isso que a Bíblia diz que todas as famílias da fé, da terra, são benditas com o crente Abraão. Todas. Porque, irmãos, homem de fé, o homem de fé, certo? Ele não foi isento de algumas falhas que ele cometeu durante a sua vida, algumas coisas erradas que ele cometeu, que ele fez, não isentou esse homem de fé de cometer alguns erros. Mas uma coisa era certa: ele era homem de fé, uma fé viva em Deus para alcançar os benefícios. E ele sai dali em direção a uma terra que ele não tinha visto, para um lugar que ele não sabia. Ele foi na fé, ele foi crendo naquilo que Deus falara com ele. Então, meus irmãos, a fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê, não se enxerga. É algo invisível que você está buscando, está esperando, está correndo atrás, mas não é visível, você não está vendo. Através de uma crença interna, de uma esperança focada numa promessa, num dito de Deus, numa palavra, em algo que o Espírito de Deus falou contigo, que está inserido neste livro, você vai em busca para alcançar, você vai correr, como se estivesse em um minério, cavando a terra para achar diamante, para achar ouro. Cava-se muita terra para buscar alguma coisa que não está visível aos olhos. É mais ou menos desta forma a fé. E também está dizendo que Enoque, ele andou com Deus. Lá no começo da história da raça humana, Enoque andou com Deus. E diz a Bíblia que ele alcançou o testemunho de que agradar a Deus, porquanto ele foi transladado ao céu, ele foi arrebatado para não ver a morte, visto que antes da sua transladação, Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ele alcançou, ele viveu com Deus, ele andou com Deus, ele serviu a Deus. Irmãos, interessante, podemos dizer assim: poxa, mas o Abraão cometeu alguns gafes, algumas falhas, alguns erros. Mas Deus amava ele e ele era chamado de amigo de Deus. Será que uma pessoa que vive de qualquer maneira pode ser chamada amigo de Deus? Não. Abraão cometeu alguns erros, mas ele era chamado amigo de Deus, ele era um homem de fé. Por quê?
ele sempre estava em busca daquilo que ele cria, daquilo que Deus falava, daquilo que Deus tinha. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, outro personagem também que o escritor aqui menciona é Abel. Abel apanha dos frutos e ele traz, ou melhor, ele apanha o melhor cordeiro e ele traz para sacrificar. Mas o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que Abel ofereceu o maior sacrifício a Deus pela fé. Não é isso? Ele ofereceu o maior sacrifício a Deus pela fé, ou pela fé, ele ofereceu o maior sacrifício. Alguém diz assim, eu já fui indagado, mas pastor, porque ele trouxe lá dos frutos da terra, né? E aquele tempo era cordeiro, precisava de cordeiro para sacrificar. Disse, não é por isso. Não é por isso. Tem nada a ver as diferenças dos produtos escolhidos para o sacrifício. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem sabe o Abel poderia ter trazido o fruto da terra e o Caim, quem sabe, poderia ter trazido o cordeiro. E também poderia ter acontecido a mesma coisa. Mas Abel, ele preparou, ele ofereceu o maior, pela fé ele ofereceu o maior sacrifício. Foi pela fé, uma atitude carinhosa, uma atitude de alma, uma atitude de coração, uma atitude de louvor para Deus naquele sacrifício, inteiramente para o Senhor. E ele alcançou, porque pela fé ele oferece o maior sacrifício do que Caim. Caim, infelizmente, perdeu a bênção. Eu estava meditando numa outra coisa, quando Jesus estava dentro do templo, ou melhor, estava de frente do templo, ele estava observando eles trazerem as ofertas à casa do tesouro, ao tesouro. E Jesus observando, Jesus ele é muito observador, né? Ele observando, ele via que os ricos vinham e traziam oferta grande e jogavam ali. Isso está em Mateus e também no capítulo 21 de Lucas fala disso. 21 de Lucas e 4 está dizendo que eles traziam a oferta de Deus. Lucas capítulo 21 verso 4. Eles traziam a oferta de Deus. Os irmãos podem ver que alguém às vezes diz assim, não, mas dízimo e oferta, Deus não quer dízimo, Deus não quer oferta, Deus não quer, mas a sua casa quer, a sua casa precisa. E eles citaram lá que eles traziam a oferta de Deus. Então está provado que oferta é de Deus. Alguém diz assim, não, mas vou levar a oferta ou dízimo para o pastor gastar. Não, a oferta é de Deus. E o pastor não vai gastar comprando pirulito com a tua oferta, não, e com o teu dízimo. O pastor vai gastar na obra, nos investimentos legais que precisam ser investidos. E também o dízimo e a oferta, ela não é do pastor. Tem pessoas que às vezes eles querem administrar o seu dízimo, a sua oferta, comprando coisa, doando coisa, e não quer trazer o dízimo para a casa de Deus. A oferta, ela é de Deus. Ele está dizendo que eles vinham trazer a oferta de Deus. 21 de Lucas e 4. Eles vinham trazer no templo. Mas a questão é essa, que Jesus observando eles trazerem as ofertas e depositar no gasofilácio, lá no negócio do tesouro, lá que me fugiu da mente agora, na arca do tesouro, mas os ricos vinham e depositavam bastante. Aí vem aquela viúva pobre com dois dinheiro, 2 moedas. E a viúva depositou as 2 moedas na arca do tesouro, no gasofilácio. Aí Jesus, conversando com seus discípulos ali, e disse, sabe quem deu a maior oferta? Foi aquela pobre viúva. Ela deu tudo que ela tinha.
tudo. Os ricos deram do que sobrou, mas essa deu tudo que ela tinha. O que é isso, irmãos? É um ato de fé. É um ato de fé. Eu deduzo esse texto, eu analiso esse texto, que os ricos eram os Caíns da vida, certo? As ofertas que os ricos traziam para a arca do tesouro eram os Caíns da vida que trazia. Aquela viúva pobre que trouxe as 2 moedas, aquela viúva pobre era o Abel de Deus. Oh glória, era o Abel de Deus, que com carinho ela vai, porque era um costume, era bíblico. Ela vem com carinho naquele dia e deposita os 2 dinheiros, as 2 moedas, tudo que ela tinha, ela deposita na arca do tesouro. Tudo que ela tinha, ela deu. E Jesus diz que aquela foi a maior oferta daquele dia. A oferta da viúva pobre foi a maior oferta. No entanto, está registrado na Bíblia a oferta da viúva pobre. Os demais Caíns da vida que trouxeram, não foi mencionado o nome de nenhum deles, e nem quem era eles, que tipo de fazendeiro que era, que tipo de empresário que era. Mas ele faz questão, Jesus faz questão de mencionar a oferta daquela viúva pobre. Ele não menciona o nome dela, mas ele pontua dizendo que esta viúva pobre, ela deu a maior oferta, ela deu tudo que ela tinha, e aquilo diante de Deus era a maior oferta. E os irmãos analisam como Jesus sempre foi observador, e ele é o mesmo, ele observa hoje também, irmãos. Estava 2 lá orando, o fariseu e o publicano, e a Bíblia diz que o fariseu, ele batia no peito e dizia: Senhor, gritava, uma oração alta, eu não sou como os demais pecadores, dou o meu dízimo, oro 3 vezes por semana, jejuo, contribuo, ajudo, não sou como estes. E o publicano lá, ele nem sequer levantava a cabeça, humildemente, reconhecendo suas miserabilidades, suas falhas. Tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. Jesus também menciona para os discípulos: olha, esse desceu justificado, aquele não, aquele não. Mas este publicano, em outras palavras, as suas orações chegaram ao céu, foram ouvidas, foram aceitas, chegou com humildade diante de Deus, sem exaltação, como o fariseu, ele alcança de Deus o benefício. João escreve na sua epístola dizendo que esta é a confiança que nós temos nele, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, está a prova de que o Senhor alcançou, que o Senhor ouviu, e que nós alcançamos as nossas petições, porque o Senhor ouviu. Então, meus irmãos, fé é tudo isso e mais um pouco. Agora no versículo, deixa eu ver aqui mais uma pequena conclusão. No versículo 26 do capítulo 11 de Mateus ainda, no mesmo capítulo que nós lemos, no versículo 26, está escrito de Moisés, que ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus no Egito, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Olha aqui, Moisés deixou tudo isso,
ele perdeu, humanamente falando. Ele deixou de lado os tesouros do Egito. Tudo que lhe era franqueado no palácio do rei. Escolheu antes ser maltratado lá com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado no palácio do rei no Egito. Escolhendo antes ser maltratado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo. Por quê? Moisés tinha em vista a recompensa de Deus. Aqui foi um ato de fé. Ele saiu, ele deixou, ele foi lá com o grupo menor, escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo desfrutar das riquezas do Egito, dos benefícios que ele podia ter no palácio. E aí ele menciona que Moisés tinha em vista a recompensa de Deus futura. Quando Deus visita Moisés lá na sarça, o coração de Moisés já ficou inflamado pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus, munido de uma viva fé que fez com que ele tomasse estas decisões. Quem que vai escolher sair de um lugar seguro, da zona de conforto, e ir para um lugar onde não existe conforto, onde não existe prosperidade, não existe nenhum bem que pode trazer conforto a uma vida ou a uma família? Ninguém vai fazer isto. Mas estava no coração de Moisés a palavra de Deus misturada com a fé, através daquela experiência que ele teve lá. Começou tudo lá no deserto. Quando ele apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro. Irmãos, o que eu quero dizer com isso essa noite é que um dia você foi alcançado por Deus, você foi tocado por Deus, você alcançou de Deus uma promessa, você conheceu a Deus, você foi embriagado com o Espírito Santo da promessa, com o poder de Deus. Isso pode fazer 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. O tempo vai passando, mas nós não podemos perder a fé. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é o mesmo de que apareceu para nós lá atrás, que nos chamou, que nos visitou, que nos batizou com o Espírito Santo, que transformou a nossa vida no profundo. Nós não podemos esquecer disso. A nossa caminhada precisa ser marcada com estas coisas celestiais que nós recebemos lá. O tempo não pode nos esfriar. O tempo não pode apagar a nossa esperança, a nossa convicção. E nós precisamos estar como Abacuque, dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e a notifica no meio, Senhor. No meio, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso ter mais fé, eu preciso crer mais, eu preciso investir mais, eu preciso estar mais com o ombro debaixo da cruz para ajudar a carregar a carga do meu irmão, ajudar a carregar a carga da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez lá atrás você fazia tudo isso e hoje você não faz mais. Será que a fé, ela não está se esvaindo do seu interior? Por tantas atrocidades que houveram na sua caminhada. Jesus disse uma coisa muito clara no Novo Testamento: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Como que nós estamos, irmãos, depois de uma caminhada de fé com Jesus, 20, 30 anos? As nossas obras são as mesmas? Ou as nossas obras se esfriaram?
Ou as nossas obras em Deus diminuíram, ou as nossas obras estão paradas, aí não vai acontecer mais nada contigo. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. É fácil de saber. Não estou fazendo mais nada pela fé, só vou na igreja, só vou no culto, dou minha missão, dou o meu dia, não estou fazendo mais nada. Será que a tua fé já não está morta, irmãos? Será que ela não está apagada? E você não está tendo mais nenhuma obra em Deus e para com a comunidade que você vive e com os irmãos? Se não está tendo, a Bíblia está dizendo que a fé sem obra é morta. É a mesma coisa que falar de amor, que é um dos grandes mandamentos, e não exercer o amor. O amor precisa ser exercido. Não é o farisaísmo que precisa prevalecer no meio da igreja, no meio de nós, mas é o amor, aquele amor que tudo suporta, aquele amor que tudo crê, aquele amor que não trata com leviandade, aquele amor que não é maldoso, aquele amor que não suspeita mal, aquele amor que é puro, aquele amor que vem de Deus. Este amor precisa ser exercido. Jesus, quando falava dos 10 mandamentos, ele diz que tudo isso resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Ontem nós tivemos a reunião geral ontem aqui, e eu li um texto, não ia pregar, mas senti de falar algumas coisas dentro do texto. E o que eu li foi alguma coisa da carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo fala da comida, que às vezes alguém, por causa da comida, destrói a obra de Deus, mata o irmão que é fraco na fé, que acha que não pode comer de tudo. Um acha que pode comer de tudo, o outro acha que não. Aí um comia só legumes, o outro já misturava tudo. E no final do texto, Paulo dá um esclarecimento que nós precisamos ter cuidado. Por quê? A fé daquele irmão não está talvez na mesma altura da tua. Você pode levar lambada que você não vai se desviar. Mas tem pessoas que se desviam por umas simples palavras. Se desvia, cai da fé, não vem mais para a igreja, vai para outra igreja, e no fim não se adequa lá, acaba indo para o mundo e perde a salvação por causa de mínima coisa. E o mesmo escritor, ele está dizendo que depois de havermos feito tudo, a vontade de Deus, faz necessário termos paciência para poder herdar a promessa. Olha o que diz a Bíblia. Depois de haver desfeito tudo, a vontade de Deus, necessitais de paciência para que possais herdar a promessa. Até para herdar a salvação você precisa ter paciência. Ficar firme, esperando Jesus, não passar cheque sem fundo. Pode acontecer, mas por um lapso, alguma situação dessa natureza, mas não deve usar a malandragem como o mundo usa, e como muitos crentes também usam. Isso não pode acontecer, usar de má fé, né? Então precisamos estar atento, caminhando com fé, com crença, com esperança, até o dia perfeito, sem perder o foco, sem perder o alvo. Corramos com paciência, o mesmo escritor está dizendo, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando as afrontas. Por mim e por ti ele suportou tudo. Suportou tudo. Mais um pouquinho de Moisés, como ele agiu. Vamos ver, versículo 27. 27 de Hebreus. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o
invisível. Olha aqui, irmãos. Isso é ato de fé. É ato de fé. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temeu a ira do rei que estava ameaçando Moisés e a nação de Israel que estava querendo sair embora por uma determinação de Deus. Ele não temeu a ira do rei, mas Moisés ficou firme naquilo que ele acreditava. Como vendo o invisível, Moisés estava vendo o invisível. Irmãos, Paulo está dizendo que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar as abundantes riquezas dos séculos vindouros. Nós conhecemos os séculos vindouros. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, porque Ele nos ressuscitou com Ele. Fomos gerados de novo pela palavra, não da semente incorruptível, mas da incorruptível. Fomos de novo gerados. A geração do novo nascimento, a geração da água e do Espírito, a geração que gerou fé dentro de nós, a geração que trouxe ao nosso coração o amor de Deus. Eu conhecia gente que outrora brigava, arrebentava a cara dos outros, era violento, virava num demônio, era virado num diabo, sem aspa, como alguém diz por aí. Mas se converteu hoje, apanha na cara e não revida, não briga. Nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito, tem Cristo no coração, tem o amor de Deus no coração. Então, irmãos, precisamos prosseguir, porque pela fé eles alcançaram estas grandes conquistas. O Noé também pela fé fez a arca, livrou a família. Agora, uma das palavras mais claras para vislumbrar o futuro da eternidade, o que nos espera, é esta palavra do 27 que Moisés, aonde Moisés ele ficou firme, não temendo a ira de Faraó, mas ficou firme, como vendo o invisível. A fé estava plantada no coração de Moisés. Irmãos, não tinha Faraó, não tinha demônio que pudesse reter Moisés. Aleluia, a fé, a palavra, as promessas estava misturada no coração de Moisés. O encontro com Deus lá na sarça inflamou a vida de Moisés. E durante muitos anos, Moisés caminhou com o povo pelo deserto, até chegar o momento dele ser recolhido. Outra coisa importante que eu estava meditando, a mulher cananeia, ela chega gritando, já vou parar. Mestre, socorre, a minha filha está endemoniada, miseravelmente endemoniada, em casa. Como ela veio gritando, fazendo aquele escândalo, os discípulos disseram, mestre, despede ela, libera ela, mestre. Aí Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela corre aos pés de Jesus. Olha a fé dela, irmãos. Ela estava crendo e tinha fé. E era uma mulher que pertencia à origem cananeia, dos cananeus, povo rebelde, que Deus mandou expulsar. Mas olha a fé dela, ela corre onde estava Jesus, gritando, fazendo aquele escândalo, se joga nos pés de Jesus e adora. E disse, mas mestre, também, aí Jesus disse que não é bom, quando ele disse que foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ele disse que não é bom pegar o pão da boca dos filhos, ele veio para ser pão para o judeu, ser alimento, ser salvação, mas eles não quiseram. João 1 está escrito. Ele disse, não é bom tirar o pão da boca dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela imediatamente, mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor.
E aí ele despede ela, ele abençoa ela e ela vai. Jesus fica admirado. Olha o que admira em Jesus, irmãos. Era uma mulher estrangeira. Era uma mulher cananeia, descendente cananeu, daquele povo que Deus mandou expulsar. Mas Jesus admira. A fé dela toca em Jesus. Jesus ficou admirado. E ele vira para os discípulos: olha, nem mesmo em Israel, nem mesmo do meu povo, no meio do meu povo, para quem eu fui enviado, que me expulsa, que me toca, eu encontrei tanta fé. Esse negócio de expulsa e me toca não está nesse texto, mas está em outro. Quando Jesus chorava de fronte de Jerusalém, ele lamentou, chorou, diz que quis ajuntar os filhos de Israel como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas. Mas eles rejeitaram, eles apedrejaram, jogaram pedra. Povo que mata os profetas. Jesus chorou e lamentou. Mas desta mulher Jesus fica admirado, ele é tocado. Porque Jesus é tocado, irmão, pela fé. A tua fé, a tua oração com fé, a tua crença, o teu gemido é que toca em Jesus. Aleluia. Quando aquela mulher do fluxo de sangue também, ela vai ao encontro de Jesus, ela toca nas vestes de Jesus, Jesus disse: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, no meio de toda aquela multidão. Irmãos, esse ato de fé mexe com Jesus. Jesus solta uma descarga de cura, de virtude naquela mulher. Ela foi curada do fluxo de sangue. Isso é fé. A fé mexe com o sentimento de Jesus, com o sentimento de Deus. Fé é uma coisa que não se vê e prova das coisas que se esperam. Moisés não teme a ira do rei, ele sai e ele vai firme, fica firme, porque Moisés tinha em mente o invisível. Ele estava vendo o que não era visível. Ele estava vendo o invisível. Ele estava vendo no outro lado. Ele estava vendo com os olhos da fé. Ele estava enxergando uma coisa que não era visível, mas era invisível. Isso é fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não vê, não é visível. O céu você espera, você não viu o céu, você conhece o céu pela palavra. Aleluia. Então, irmãos, isso é fé. Nós precisamos ajudar a construir essa fé. Essa fé precisa ter obras. Essa fé precisa ter algo da nossa parte para ajudar a construir ela, estruturar ela e sempre orar dizendo: Senhor, acrescenta a minha fé. Ficamos de pé. São 9h. Eu desejo orar a Deus neste momento. Nós estamos vivendo dias de apostasia, dias difíceis, dias onde muitas pessoas não estão crendo mais em nada. Mas você é crente, irmãos. Meu irmão, minha irmã, você é crente. Você é salvo. Aleluia. O que te falta é um pouquinho mais de fé. O que te falta é um pouquinho mais de sacrifício para servir, para adorar, para buscar a Deus, para se consagrar, para estar mais em atividade no reino, na obra de Deus. Aleluia. E desta forma, ao exercer estes princípios, o Espírito de Deus, ele vai achar mais lugar. Eu falei ali no Vila Nova um dia desse, eu nunca preguei sobre Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Eu falo muitas vezes desse assunto, mas eu nunca preguei sobre isso. E na despedida do Beto e posto do Marquinhos ali, eu preguei Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro. E eu entrando, eu faço uma festa. Eu entrando, eu vou dilatar suas visões do reino futuro, porque você já está assentado em regiões celestiais
para perceber as riquezas vindouras das abundantes, as coisas vindouras da graça de Deus e do que está preparado. Então, meus irmãos, fé é coisa que não vemos, mas nós esperamos, nós cremos, aleluia. E essa crença é o princípio de algo que vai gerar fé no nosso coração. Mas esta fé, esta crença, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser movimentada. Nós precisamos movimentar isso. Não, eu vou fazer, eu vou em busca, eu vou colocar, eu vou ajudar, eu vou trabalhar. O filho pródigo lá no sofrimento, ele cai em si, diz a Bíblia. E aí ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque lá tem. Irmãos, Deus tem. E outra coisa, irmão, a despensa de Deus não é pequena. A despensa de Deus, ela está cheia. E eu quero finalizar com a palavra de Abrão para você nesta noite. Abrão disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Irmãos, a promessa de Deus está sobre nós. E Deus vai providenciar para você o cordeiro. Exercita a tua fé. Tenha obras em Deus, exercitando a tua fé. E Deus vai providenciar para você o cordeiro. Porque Deus é providenciador. Ele prospera, Ele abre, Ele abençoa, Ele faz o que você precisa. Aquele que em vós começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar até o fim. E você não está no fim ainda, irmão, você está no meio da caminhada. Jesus, Ele está vindo, mas você não está no fim ainda. Você está andando, você está trabalhando, você tem vida, você tem saúde. Exercita a tua fé. Que a tua fé tenha obras, aleluia, que você seja um gigante de Deus na terra, para evangelizar, para ajudar a obra, para contribuir, para aconselhar alguém que está ao teu lado, ou na tua vizinhança, no teu bairro, alguém que está morrendo na fé, alguém que está perecendo na fé, alguém que já não crê mais em ninguém, e não crê mais em nada. Seja este provedor, e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Recline a sua cabeça, eu quero orar. Se alguém quiser vir à frente, está doente, enfermo, tiver algum problema, pode vir rapidamente. Os obreiros estão aqui, nós vamos orar, vamos ungir. Se você está crendo em algo que está para vir, mas não veio ainda, venha confiando, porque Jesus pode dar, Ele pode fazer. Você é filho, você é filha, e Deus está com as suas mãos estendidas. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, oramos neste momento, Senhor, após ministrar esta palavra sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê, que se espera como Moisés, como vendo o invisível, aquilo que não estava visível aos seus olhos, mas ele creu na promessa. Ele não temeu a ira do rei, ele não temeu as afrontas do diabo, Senhor. E nós estamos aqui, não podemos temer as afrontas do mundo, as afrontas do inferno, as afrontas do diabo, das enfermidades, das intempéries que vem ao nosso encontro para nos abater, Senhor, porque, meu Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, Tu estava observando aquela viúva pobre depositar aquela oferta. Jesus, Tu olhou para a mulher cananeia e disse para os seus discípulos que nem mesmo em Israel Tu encontrou tanta fé. Tu disse também ao centurião de Cafarnaum, Senhor, dizendo para que ele fosse, que Tu iria também e daria saúde ao seu criado. Senhor, Tu és aquele que observa estas coisas, estes atos de fé, estas atitudes de fé. Senhor, observa nesta noite a Tua igreja em Içara, os corações, ó Deus.
talvez aqueles que perderam a fé, perderam o ânimo, que nem sequer vieram este final de semana na igreja, no templo, na terça ou talvez na quinta, Senhor. Atenta para estes corações e assopra, Senhor, as escórias do desânimo, as escórias do medo, as escórias da incredulidade, da falta de fé, da falta de ânimo, da falta de coragem. Senhor, expulsa este espírito de frieza do teu povo nos quatro cantos desta cidade e deste campo. Visita, Senhor, cada ovelha que se chama pelo teu nome, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Renova, toca o coração de cada um, Senhor, os que nos assistem pela web TV, os que estão em casa, Senhor, servos ou não servos, mas toca pelo teu Espírito, onde eles estiverem, ó Deus. Levanta e restaura, perdoa pecado, regenera pelo poder divino, porque nós cremos no milagre. É a minha oração, meu pedido nesta noite. A nossa irmã que está aqui à frente do altar, doente, enferma, repreende este mal, dá saúde para a tua serva, Senhor. Cuida dela, Senhor, meu mestre. Eu te suplico nesta noite, o favor divino é a nossa oração neste momento, Pai, em nome de Jesus.